Shalom, shalom, paz e amor do Messias para todos os irmãos, do Mensagens de Vida e do Eternidade Passada. Desde já, quero agradecer ao irmão Márcio, do canal Astronomia e as Escrituras, e a irmã Gleice, do canal Gleice Emanuele. Nesse vídeo, nossos convidados estarão falando a respeito da Epístola de Judas. Deixe seu like e assista esse vídeo até o final. A paz de Cristo, meus irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Gleice Nunes, diretamente para os ouvintes do canal Eternidade Passada. Que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, esteja agora em nossos corações. Epístola de Judas. Essa pequena carta, escrita pelo apóstolo Judas, que foi direcionada para os cristãos do primeiro século. É uma pequena carta, contendo apenas um capítulo, com 25 versículos. É uma carta tão pequena que às vezes muito de nós nem lemos ela. Quando lemos, não damos tanta importância para o conteúdo que está dentro dela, pois é um conteúdo de muito valor, riquíssimos em informações, e é algo muito forte para nos confortar nesses últimos dias tão maus, onde o engano está sobre todo mundo, dominando toda a terra, para fortalecer a nossa fé em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Esta carta, de princípio, ela foi rejeitada no cânon bíblico. Mas o que é o cânon bíblico? O corpo eclesiástico, contendo seus líderes religiosos, eles se reúnem num concílio chamado Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo, uma igreja católica. Ali naquela grande reunião, eles estão juntos para decidirem quais livros entrariam no compilado, na escolha bíblica, para que pudesse ser usado na igreja e autorizado para que os seus membros também tivessem conhecimento desses livros. Mas antes disso, a comunidade judaica, a qual Jesus e os apóstolos estavam todos inseridos ali, eles tinham profundos conhecimentos com várias literaturas que contêm esses materiais judaicos. E Judas, na sua carta, ele cita alguns desses livros que não foram escolhidos nesse concílio dos líderes religiosos. Então, a carta de Judas, de princípio, ela foi rejeitada para não estar aqui. Nesse compilado, o próprio nome Bíblia já diz. É um compilado de livros, uma reunião, né, que foi feita de livros. Judas não era para estar. Mas, ao mesmo tempo, na carta de Judas também tem várias referências ao Antigo Testamento. Então, numa discussão ou outra, pela misericórdia do Senhor, eles acabaram deixando que o livro de Judas ficasse também nesse cânon bíblico. A Igreja Católica decidiu, então, deixar 73 livros do cânon bíblico. Mais para frente, houve a Reforma Protestante, e onde o seu principal líder, Martinho Lutero, ele também faz um concílio, também reúne o corpo eclesiástico, e eles ali decidem quais livros permaneceriam no cânon bíblico. Então, eles decidem que ficaram 66 livros. Ora, muita coincidência esses 66. Não podia ser nem a mais e nem a menos do que 66 livros. Tem que ser o número 66. Pois é, né? Então, só que Judas não foi o único que citou esses livros extras bíblicos. O apóstolo Pedro também citou, o apóstolo Paulo também cita, inclusive outros autores, outros livros. O próprio Jesus Cristo citou livros extras bíblicos. Horas. Se eles, que eram os apóstolos, e o próprio Jesus citou
essas literaturas judaicas, que eram tão comum entre os primeiros cristãos que tinham total conhecimento, se para eles eram importantes, se para eles serviam, por que agora eles deixaram de ter valor? Ora, o Senhor Deus tem nos dado o espírito de sabedoria, de entendimento e de discernimento. Então, cada filho do Senhor tem que ser autônomo e saber decidir o que é certo e o que é errado, sem mesmo precisar de estar sempre na cola de líderes religiosos para decidir o que temos e o que não temos que ler. Os seus líderes religiosos, pois eles incentivam os seus membros a não lerem esses livros que eles chamam de apócrifos, ou seja, que não foram inspirados por Deus. Mas sabemos muito bem que existem vários livros que não estão nesse cânon bíblico. Porém, esses livros contêm informações riquíssimas de autoconhecimento que dá para realizarmos grandes pesquisas e são sim inspirados por Deus. E na carta de Judas nós aprenderemos a nos advertirmos contra esses falsos mestres, que na verdade eles proíbem os seus membros de lerem esses livros apócrifos que eram normal para a comunidade judaica. Mas os seus membros podem sim lerem e até se formarem nos livros da ciência moderna e até mesmo, inclusive, nos livros de teologias, onde foram outros autores que escreveram e não estão no cânon bíblico. Nós sabemos que é muita hipocrisia, mas o livro de Judas nos dará uma grande advertência para vencermos esses falsos mestres. Shalom, shalom a todos. Fazendo um resumo panorâmico e textual sobre a carta de Judas, vemos que a Escritura ressalta o perigo de pessoas que falam do Eterno, mas não ensinam a verdade dele. O Messias falou de falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7, versículo 15. O apóstolo Paulo disse que mesmo dentre os presbíteros de Éfeso se levantariam homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás dele. Atos 20, versículo 30. E Judas exorta os discípulos a ficarem atentos aos homens que não trazem a fé verdadeira. Vemos o apelo à batalha. Logo no início, Judas, no versículo 1 ao 4, muitos acreditam ser provável que Judas seja irmão do próprio Jesus. Mateus 13, 55. Mas Judas se descreve e se apresenta simplesmente como servo, algo que ele tem em comum com todos que são chamados, amados e guardados em Jesus Cristo. Vemos isso logo nos versículos 1 e 2. E desejando escrever da salvação comum entre eles, Judas viu a necessidade de encorajá-los a batalharem diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Versículo 3. Eu entendo que a fé de que Judas fala é a doutrina revelada por Cristo e seus apóstolos e profetas, como vemos isso em Efésios 3, do 3 a 5, Atos 6, versículo 7, Atos 8, versículo 13, Gálatas 1, 23. E esta doutrina já havia sido entregue aos santos, uma vez por todas, durante a vida de Judas, no primeiro século. E o motivo da exortação a lutar é que algumas pessoas entraram desapercebidas no meio dos irmãos e estavam ensinando como doutrinas e práticas que levariam os discípulos a abusarem da graça do Senhor e negarem a autoridade absoluta dele. Versículo 4. E quem não lutar, preparado pelo conhecimento e pela prática da fé revelada por Cristo, por sua ignorância e sossego, cairá em castigo com os homens condenáveis que trazem doutrina falsa. Vemos a condenação dos ímpios, logo nos versículos 5 a 16. O Eterno nunca aceitou rebeldia contra sua autoridade, não de seu próprio povo escolhido, no versículo 5, nem de anjos, versículo 6, nem de outros povos na terra, no versículo 7. Judas avisa que aqueles que ensinam libertinagem são rebeldes
sem respeito pelo governo do Eterno, versículos 8 ao 9. E não compreendendo a graça do Senhor, agem feito animais, versículo 10. E seguem os mesmos caminhos de homens como Caim, Balaão e Corá, versículos 11. Versículo 11. E veja também em Gênesis 4, números 22 ao 24, números 16 ao 17. E agora com imagens fortes, Judas mostra que a aparência de homens como esses é só engano e que Deus, desde muito, prepara juízo contra a sua impiedade, sensualidade, arrogância e ganância, versículos 12 a 16. Depois nós vemos a defesa contra os falsos mestres, versículos 17 ao 25. A luta para escapar do engano começa com a palavra revelada nas Escrituras, que tanto ensina o caminho reto como mostra o caráter dos enganadores, versículos 17 e 19. É necessário crescer na fé, estudando a palavra e orando ao Senhor com amor e com a forte esperança de alcançar a vida eterna, versículos 20 a 21. E depois dos cuidados pessoais, é também necessário ajudar outros a superarem suas dúvidas e fraquezas, versículos 22 e 23. A verdadeira garantia da vitória é que o eterno Deus tem o poder e a vontade de salvar todos que buscam servi-lo honestamente e que com humildade se submetem à sua soberania eterna.